Comecei a ler As Institutas de João Calvino, ou aqui, né, Instituição da Religião Cristã de João Calvino, da editora Unesp. Essa edição foi publicada em 2 volumes, eu já tenho falado bem dela, porque eu tenho usado para pesquisa, mas dessa vez eu comecei a ler do início. E esse vídeo e outros vídeos que vão sair trazem aí um pouco do que eu tenho aprendido lendo João Calvino. E por que é importante ler João Calvino? Porque você ouve muita coisa sobre as institutas, mas não sabe se o que você está ouvindo é de fato a verdade. E você vai ver que isso é histórico. O ato de mentir sobre João Calvino, sobre a religião protestante, é histórico, tá? Você vai ver nesse vídeo mesmo aqui. Então por isso que eu parei para ler e comecei do início, ó, da editora Unesp. Esse é o tomo 1, é mais fino, né? O tomo 2 é mais grosso, mais pesado. E cara, eu só consegui ler essa semana 10 páginas. 10 páginas. Por quê? Porque eu vou lendo, pensando e anotando. E agora gravando também. Tem um podcast lá no Telegram, onde eu gravo quase que em tempo real aquilo que eu aprendo nas minhas leituras. Toda semana eu vou ler um livro diferente. Eu vou tentar manter 3 livros iguais, mas vou ler um pouco de cada livro toda semana. Então, essa semana eu li essa Instituta. Semana que vem eu quero ler outro livro. Eu vou botar lá no podcast o que é, lá no Telegram. E na terceira semana eu vou ler a Bíblia, né? Toda semana eu leio a Bíblia, mas eu vou parar para ler só a Bíblia nessa última semana. E eu vou gravar alguma coisa para vocês também. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer 3 detalhes que chamaram a atenção lendo a carta de João Calvino para o rei, né, o rei Francisco. E cara, tem muita coisa que acontecia naquela época, que acontece hoje, que serve não só de alerta, mas de consolo. Significa que se isso está acontecendo agora é porque a gente está fazendo exatamente o que tem que fazer dentro da nossa fé, daquilo que a gente professa. Então, ó, antes de falar dos 3 pontos que me chamaram a atenção, deixa eu contextualizar essa edição aqui. Essa foi a última edição de João Calvino, revisada e escrita por ele. Ele tinha que reescrever, né? Naquela época não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ele tinha que reescrever. Então, a primeira edição de João Calvino foi publicada no Brasil em um volume só, pela editora Fiel. Eu vou deixar o link na descrição também, para vocês quiserem comprar ela. É muito boa, já era boa naquele tempo. A segunda edição foi lançada pela Cultura Cristã, e eu acho que até a terceira edição, não sei se teve a terceira edição, a Cultura Cristã ficou com a Instituta. E a última edição ficou com a Cultura Cristã também, mas a Unesp também publicou. Última edição. Essa edição foi lançada em 1559, Calvino morreu alguns anos depois. Calvino fez o prefácio dessa edição com malária, ele estava doente. Ele fala, olha, eu prefiro entregar a minha vida para terminar esse trabalho do que me recuperar, mais ou menos isso que ele escreve lá no prefácio. E cara, você percebe a humildade de João Calvino no final. Ele fala, se você, lendo essa obra, tiver tido alguma progresso espiritual, se isso te ajudou de alguma forma, ore por mim. João Calvino, e ele morreu pouco tempo depois de malária também. Além do prefácio, eu comecei a ler a carta que foi escrita em 1539, né? Então Calvino tinha escrito uma carta para o rei Francisco, em 1536, aliás, ao rei cristianíssimo dos franceses, seu príncipe, João Calvino suplica a paz e a saúde em Cristo. Esse documento é uma defesa da fé protestante em relação ao que o catolicismo fazia com eles. E, cara, era muita coisa, hein? Eu vou trazer aqui o que ele fez, mas eu chamaria isso de calvinofobia. É isso. E até hoje isso acontece. Há uma calvinofobia, uma fobia a crente protestante que é protestante de acordo com a reforma protestante. Digamos que o modernismo ele continuou o trabalho do catolicismo. E aí há uma calvinofobia até hoje. Mas naquela época a gente tinha alguns problemas que não acontecem hoje, graças a Deus, mas que creio que até o século XIX tem acontecido em algum ponto desse planeta Terra nosso, né?
A primeira coisa que Calvino denuncia para o rei, e que vale a pena a gente lembrar sempre, é que os católicos destilavam ódio pelos protestantes. Lembrando que naquela época não existia calvinismo, né? Calvino estava vivo e ele não era calvinista, ele era João Calvino, o protestante. Então esse pensamento, que muita gente chama de calvinista hoje, era o pensamento da Reforma. Poderia ter uma variação pequena entre calvinista e luterano, e entre os anabatistas, que era muito grande, né? Mas poderia ter essa diferença, mas não era como é hoje, né? E os católicos destilavam ódio contra os calvinistas por causa das suas doutrinas. Tecnicamente por causa das doutrinas, que eu já vou falar o motivo verdadeiro dos católicos odiarem os protestantes lá na Reforma. Desse ódio que eles destilavam, eles mentiam e distorciam a doutrina calvinista. É por isso que até hoje a gente fica falando isso. Esse é um evento que continua acontecendo, mas o mais curioso é que naquela época quem fazia isso eram os católicos romanos, né? E quando eu falar católico romano, se você é católico e está me assistindo, eu não estou falando do crente católico, tá? Eu estou falando dos padres, do Papa e de toda a corja de lobos que eles representavam na época. Não tinha os membros da Igreja Católica, às vezes nem sabiam o que estava acontecendo. Então quando eu falar católico, eu estou falando da liderança católica. Esses líderes católicos, eles mentiam sobre a doutrina para que as pessoas detestassem e odiassem a Reforma Protestante. A mesma coisa acontece hoje. Tem vídeo aqui no canal denunciando isso. Mas olha só, isso é uma herança do catolicismo romano. O que eu acho estranho é que hoje protestantes fazem isso com calvinistas. Então, isso é muito estranho. E você tem que prestar atenção para você não repetir essa calvinofobia, porque você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque se hoje eles atacam o calvinismo, se amanhã o calvinismo acabar, vocês vão atacar vocês mesmos, né? Então é perigoso essa calvinofobia. Além disso, eles espancavam os protestantes, eles humilhavam eles publicamente, tudo para que as outras pessoas assistissem aquilo e ficassem com medo de se tornarem calvinistas ou protestantes, né? Tem relatos na história de que até ateus apanhavam como protestantes. O cara era ateu, nem acreditava em Deus, mas estava apanhando como protestante porque não era católico. Só por isso eles apanhavam. Então essa calvinofobia é o que mais chama atenção na carta. E claro, João Calvino ele está escrevendo pro rei para ele obter algum favor e alguma defesa, então ele vai relatar isso de cara. A gente está apanhando por causa da nossa doutrina. Ele ainda fala, as pessoas que nos ofendem não dão chance de nos explicarmos. Eles continuam nos maltratando. Ele usa palavras bem pesadas que eu acho que eu nem posso falar aqui, mas eles nem dão chances de a gente se defender, justamente porque eles sabem que se a gente se defender, outras pessoas vão concordar com a gente. E essa era a calvinofobia daquela época. Muito sinistro, né? Acontecer isso. Mas por que eles faziam isso? Muita gente pode pensar assim, os católicos também, né? Essa calvinofobia existia porque os protestantes estavam ofendendo a graça de Deus, ofendendo a glória de Deus, né? Então, por isso eles se levantaram contra nós. Mas Calvino fala que não era por isso. Eles não defendiam as doutrinas. Eles estavam com medo de perder aquilo que eles tinham conseguido com o movimento católico. Isso mesmo. Ele até fala que os católicos, na época, não estavam nem aí para o que você acreditava. E eles deixavam que o evangelho de Cristo, por exemplo, fosse ocultado. Eles não se preocupavam com essas coisas. O problema mesmo é que a Reforma Protestante atacou os bolsos dos católicos. Então a gente tinha lá padre ganhando para não fazer nada, né? Eles não faziam nada e ainda cobravam dos membros. Os membros ficavam pagando para eles ficarem de boa, para construir templo, para comprar coisas para o Papa e para os padres, né? E quando a Reforma Protestante começa a estourar, a primeira coisa que é tocada é o bolso deles. Calvino até fala que o Deus dos católicos eram os seus próprios bolsos, né? Aliás, não, ele fala os seus próprios ventres, a sua barriga. E é por isso que os católicos se levantaram contra os protestantes, porque na pregação
da Reforma Protestante, as pessoas deixavam de mandar dinheiro para o movimento católico romano. E, cara, como isso é atual, né? Parece que eu tô falando da igreja que tem na esquina ali do seu bairro. Mas não, tô falando da igreja católica. E era a mesma coisa. Eles não estavam nem aí pro que era pregar. Você podia ser espírita e estar lá no meio. Desde que você pagasse as suas indulgências, fizesse tudo que o padre mandava, tava de boa. Tava de boa. E a gente sabe que é isso mesmo. A gente sabe que é isso mesmo. Principalmente porque hoje em dia ainda é assim. Não apenas na igreja católica agora, mas também na igreja protestante. Infelizmente, tá? Eles se preocupavam mais com as doutrinas do que ele chama de igreja mãe, do purgatório e da indulgência, do que com a glória de Deus. E esse é mais um motivo para a gente continuar reformando a igreja, porque esses problemas que antes eram da igreja católica, agora podem estar acontecendo na sua igreja. Como é que isso acontece na sua igreja? Se você não percebeu ainda, eu vou tentar ser mais claro agora. Pastores que não deixam você pregar a verdade porque eles pregam aquilo que enche o bolso deles, que é a teologia da prosperidade. Pastores que não podem pregar a verdade porque se eles pregarem a verdade, os membros que entraram lá sem ser convertidos vão sair de lá. Por isso, se você pregar a verdade num lugar assim, você vai ser tratado vai ser tratado do jeito que Calvino foi tratado, do jeito que os calvinistas, entre aspas, né, eram protestantes, do jeito que eles foram tratados. Então, isso acontece hoje. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu isso acontecendo dentro de uma igreja protestante? Bota nos comentários para as pessoas que vivem no mundo da lua, no mundo da fantasia, entenderem como é a realidade. Eu fico impressionado. Tem crente que parece que vive no mundo da lua, cara. Ele não sabe de nada do que está acontecendo. Talvez essa é a hora de despertar alguns deles. E o seu comentário vai complementar isso aqui. Eu já vi acontecendo também, mas eu vou deixar vocês colocarem. Uma última questão que também vale para nós e que Calvino até ele usou bastante tempo da carta para falar sobre isso, é que os católicos eles exigiam que a doutrina fosse dos pais da igreja. E a doutrina era dos pais da igreja. Os católicos, pelo contrário, fugiram dos pais da igreja, mas eles exigiam que a doutrina protestante fosse dos pais da igreja. E como ela era dos pais da igreja, eles inventavam que aquela doutrina era nova. Então eles mentiam. Não é novidade isso, eles mentiam. E além disso, eles exigiam que houvessem milagres dentro dos protestantes, dentro da reforma protestante. Então eles criticavam, falando que não havia curas, não havia libertação dentro do protestantismo, e que isso era uma prova de que eles não eram de fato de Deus, eles eram do diabo, como alguns católicos extremos hoje vão dizer também. E Calvino ele vai fazer uma leitura muito sábia do Evangelho de Mateus e da carta de Paulo aos Tessalonicenses e vai nos dar uma lição muito grande. A primeira coisa que ele vai fazer é olhar para Paulo, quando Paulo escreve 2 Tessalonicenses, ele fala que no final dos tempos Deus daria espaço para que o diabo fizesse milagres, sinais e maravilhas. Então, para você que achou isso estranho, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver Paulo escrevendo isso. E de fato, Deus ele dá liberdade para que falsos profetas, o próprio diabo, nesse caso ali, pelos seus falsos profetas, operem sinais de maravilha, justamente para que aqueles que não foram salvos sejam ainda mais enganados. Deus faz isso. Deus permite que isso aconteça, né? E nessa permissão ele acaba provocando isso. E Calvino vai olhar para a Igreja Católica e identificar ela como o próprio Satanás, porque ela fazia sinais, mas ela não pregava a palavra de Deus. E para isso ele vai pegar uma ideia de João e de Paulo, de Mateus, aliás, falando que nos últimos tempos viriam falsos profetas. E esses falsos profetas operariam milagres, mas não pregariam a Bíblia. E pronto, a gente tem a exposição completa da Igreja Católica e também hoje de várias igrejas no Brasil, né, que pregam a mentira, mas operam milagres. E ele vai trazer para a gente a seguinte reflexão: você não pode justificar o profeta pelo milagre que ele faz.
porque falsos profetas operam milagres também. E esses milagres são propositalmente para enganar as pessoas que procuram os falsos profetas. Então, como é que eu justifico a reforma protestante? Pela mensagem da reforma protestante. Pelo que ela ensina: salvação pela graça, somente em Cristo, a glória somente para Deus, só a Bíblia tem a verdade para nos guiar, enfim. Os 5 solas, os 5 pontos e a doutrina protestante eram prova suficiente de que eles eram cristãos de verdade, e contraste ao catolicismo, e Calvino ele faz questão de deixar isso bem claro para o rei Francisco perceber. Os católicos tinham obras, mas não tinham a mensagem da Bíblia. E aí depois disso eu não continuei a lendo, mas eu tenho que ler mais para saber como ele vai se defender. Até agora foi isso que eu aprendi. E cara, muita coisa. Olha, eu vou falar uma parada para vocês. Vocês que têm fobia a calvinismo precisam ler essa obra aqui. Ela é extremamente simples, apesar de acadêmica. Não há nada do que muita gente fala dentro do texto de Calvino. Mas você só vai descobrir quando você ler. E eu estou fazendo isso justamente para eu trazer esse conteúdo para vocês e para descobrir também, né? Porque a gente ouve tanto falar e acaba não indo na fonte pesquisar. Essa é uma forma correta de fazer apologética. Inclusive, se você é arminiano, você deveria fazer apologética desse jeito e não do jeito errado. A forma correta de fazer apologética é lendo o texto do autor que você quer refutar. Mas muitos arminianos vão lá nos textos, nos vídeos daquele doidão lá da internet. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não preciso ficar falando o nome dele. Mas vão nesses apologetas mentirosos e extrai dali o que é o calvinismo, dentro da concepção dos mentirosos, e tenta fazer apologética. Aí faz tudo errado. O correto é você ler o texto de João Calvino, ou de Armínio, se você quiser argumentar contra ele, e só depois fazer sua apologética. Fica aí a dica, né? Agora, no vídeo de semana que vem, eu vou trazer um material do lançamento da cultura cristã que se chama Cosmovisões em Crise. Eu vou tentar ler um pouco dele, extrair um conteúdo novo para trazer aqui para vocês também. Eu espero que você assista, que você curta esse vídeo aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E a gente vai continuando junto aqui nos comentários, no grupo também, no canal no Telegram. Tem canal no Telegram. Eu vou deixar o link do canal na descrição. E a gente pode ficar a semana toda falando de teologia através da EATRE, tá? Escola Aberta de Teologia Reformada. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.